Gente, vamos para mais uma entrevista. Eu recebo aqui no estúdio agora Domingos de Almeida. Ele que é jornalista e também tem formação em teatro. Seja bem-vindo, Domingos. Ele está lançando um livro muito bacana que retrata aí um pouquinho da cultura nordestina. Vai conversar com a gente, bater um papo falando do processo de construção desse livro. Eu já folhei, já estou apaixonada. Seja bem-vindo, obrigada pela presença. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Domingos, você estava me falando aqui nos bastidores que antes de lançar o livro, teve um trabalho árduo aí de 5 anos de pesquisa e que o livro, antes de ser escrito, era uma peça. Conta pra gente essa história. Exatamente. O livro, na verdade, ele é resultado de um processo que durou 5 anos, que é um projeto que nós desenvolvemos no Centro de Ensino Urbano Rocha, através do Centro de Cultura Negra Negro Cosme. É um projeto de teatro que nós realizamos lá. E eu sempre, quando ia trabalhar com os alunos, por ser do Centro de Cultura Negra Negro Cosme, eu tinha o interesse de discutir com eles, dentro das peças de teatro, a temática negra, o racismo, a discriminação, mas eu sempre encontrava dificuldades em encontrar espetáculos de teatro que tratasse da temática negra da forma que a gente entendia que era importante se discutir. Por exemplo, geralmente quando a gente encontra uma peça de teatro com a temática negra, ela não coloca os personagens em destaque. Por exemplo, dificilmente você vê um espetáculo em que os negros e as negras são os protagonistas São do sempre espetáculo. figurantes, né? Exato. Estão sempre como coadjuvante ali figurando dentro do espetáculo. E quando coloca os negros, dá um certo destaque, são ocupando papéis desprestigiados, né? E aí, tendo essa dificuldade de encontrar esses espetáculos que trouxessem os negros com essa perspectiva, eu resolvi me aventurar na escrita. E aí, eu, inclusive, passei a admirar mais ainda quem escreve, porque é um processo difícil, é um processo demorado. E quando eu me dispus a escrever o primeiro ato do espetáculo, eu não esperava o resultado, que fosse ser um resultado tão positivo. Escrevi o texto, apresentei para os alunos e alunas, né, do projeto, e eles interpretaram o espetáculo. Assim, eu fiquei muito feliz com o resultado. Nós levamos o primeiro ato, que o livro ele é um espetáculo completo, são 3 atos. Né? Os alunos, quando apresentaram o primeiro ato no Festival Maranhense de Teatro Estudantil, nós recebemos 2 prêmios. O primeiro nós ficamos em segundo lugar no festival, e a atriz que interpreta a Chica, a personagem principal, ganhou o prêmio de melhor atriz revelação, que é a Kaline Silva. Então, assim, com esse resultado, eu resolvi escrever o segundo ato. Né? E aí eles foram novamente para o Festival Maranhense de Teatro Estudantil e ficaram em terceiro lugar. E aí isso me fez escrever o terceiro ato, que era para concluir a história, que hoje está completa no livro. Que legal, gente. Chica do Sertão de Terra Ipuaca, um livro muito bem ilustrado, realmente. E agora falando da protagonista, Chica do Sertão, quem é essa mulher? Teve alguma inspiração? Alguém aí do seu convívio? Então, a Chica do Sertão, eu costumo dizer que ela não é uma pessoa só, ela é uma ideia de mulher, da mulher nordestina, da mulher trabalhadeira, e tem uma mistura de várias mulheres fortes que eu conheci ao longo da minha trajetória. Entre elas, a minha mãe, né, que foi quebradeira de coco, foi trabalhadora rural. Então, eu trago muito dessa personalidade dessas mulheres fortes que eu conheci ao longo da vida na personagem Chica do Sertão. Né? Então, quando eu digo que ela é uma ideia, é porque é uma mistura de várias mulheres, não é uma mulher só em específica. Né? A Chica é uma mulher negra, né? Uma mulher que passou por um processo muito doloroso, que o pai dela foi submetido a trabalho escravo contemporâneo, por conta disso veio a falecer. A mãe faleceu em decorrência, né, de todo o sofrimento provocado pela morte do esposo. E aí ela, com toda essa dor que ela sente ao longo da vida, ela se revolta com toda aquela situação, né, e vai para uma luta, para o confronto mesmo. Né? E a partir desse confronto ela sofre várias baixas, então ela resolve mudar de vida, sai dessa luta que é uma mistura de guerrilha com um pouco de cangaço, né? Que a gente tem na nossa história nordestina o cangaço como algo que existiu ao longo da história. Né? O Lampião, Maria Bonita, a gente tem isso no nosso imaginário.
E a Chica traz um pouco desses elementos de Lampião, de Maria Bonita e também um pouco da guerrilha, que é presente por conta da guerrilha do Araguaia, né, que nós tivemos aqui próximo da gente, no Tocantins, e com algumas figuras, inclusive, circulando aqui pelo Tocantins. Então eu trago esses elementos na vida da Chica. E aí depois dela viver esse processo da guerrilha misturada com o cangaço, ela entra para a política, porque ela percebe que as mudanças ela pode fazer a partir de dentro da estrutura, né? Porque não inventaram outra forma de mudar a sociedade, senão pela política, seja ela partidária, seja ela política da militância. Sem dúvida. E mergulhar, ou melhor, ler o livro Chica do Sertão, ele é mergulhar um pouco na nossa cultura, conhecer, né? Eu acredito que são muitas chicas espalhadas aí pelo nosso país, pela nossa região, principalmente, né, como você falou, essas características de mulheres fortes, guerreiras, que batalham, né, que lutam. Eu queria entender um pouquinho em relação ao processo da edição do livro. A gente sabe que é um desafio muito grande para muitos escritores, principalmente para aqueles que estão iniciando, né, encontrar aí uma editora. E eu soube que vocês realmente arregaçaram as mangas. E como é que foi esse processo da editora? Eu não vou dar spoiler, você vai contar para o pessoal. Então, o processo de escrita, de fato, é difícil, mas depois da escrita a gente tem muitas barreiras, né, para conseguir, de fato, publicar o livro. E só um adendo, a gente está falando da Chica, que é uma mulher forte, as pessoas que me ajudaram no processo de escrita do livro são basicamente mulheres. O prefácio, ele é feito pela minha colega Bruna Viveiros, que é jornalista e bailarina aqui de Imperatriz. A apresentação do livro é feita pela professora Henrique Souza Carvalho, que é a professora da Universidade Federal do Maranhão. E o pós-fácil é uma dobradinha das minhas amigas, que também são jornalistas, Daniela Souza e Daiane Ferreira. Né? Então, a partir desse processo de escrita, nós, enfim, começamos a buscar uma forma de publicar o livro. A gente precisa de registro, né, de formalização. E aí é quando a gente encontra as barreiras. Então, nós no Centro de Cultura Negra Negro Cosme resolvemos criar a nossa própria editora com a finalidade de apoiar os nossos militantes e as nossas militantes que escrevem. Né? Às vezes, quando você manda um livro para uma editora, tem uma série de burocracias que às vezes a gente tem que se podar, cortar muito do que a gente escreveu para conseguir publicar. Então, nós criamos a nossa editora, chamada Editora Balaiada de Escritas Negras, justamente para que nós pudéssemos publicar os nossos livros. E o meu livro é o segundo livro que já foi publicado pela nossa própria editora. Gente, olha que orgulho desse povo, né, de saber que fazem parte aqui da nossa cultura, da nossa história, da nossa cidade, né? Você é imperatrizense, Domingos? Eu não sou imperatrizense. De coração você é? De coração eu sou. Já me de onde você é? Aqui. Eu sou de Alto Alegre do Pindaré, que é uma cidade que fica no interior, próximo a Santa Inês. Eu vim para cá para estudar. Já há muito tempo por aqui? Já tem mais ou menos 10 anos que eu estou por aqui. Já tem muito tempo, né? Bastante tempo. Se sentiu acolhido aqui na cidade? Tanto que eu sempre retorno, né? O abraço foi tão apertado, tão aconchegante, que eu estou sempre circulando por outros lugares, mas eu sempre retorno aqui para Imperatriz. Que bacana. Domingos, para finalizar, como é que o pessoal faz para adquirir o livro? Então, é diretamente comigo, nas minhas redes sociais, podem me procurar no Instagram, no Facebook, ou as meninas também, que eu citei, quem conhece, quiser adquirir por meio delas, pode entrar em contato, que a gente está fazendo essa mediação aí de compra, entrega. Pode passar então para o pessoal a sua rede social? Então, o meu Instagram é @almeidadomingos e o meu Facebook é Domingos de Almeida. Né? Quem quiser pode entrar em contato diretamente, que a gente está aí organizando, porque o nosso interesse é que o livro circule, que encontre mentes aí abertas para essa leitura. Tá certo, Domingos, parabéns pelo seu trabalho, um jovem escritor, jornalista com um futuro promissor pela frente. Fico na torcida e estou interessada já em adquirir um livro, quero muito conhecer um pouquinho aí dessa história da Chica do Sertão. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, obrigada. Com a presença do Domingos, então, a gente encerra o Cidade Urgente dessa quarta-feira. Amanhã, se Deus permitir, estamos de volta. Uma ótima noite para vocês. Até amanhã. Cidade Urgente. Oferecimento. Rede